O senhor é um adversário político do atual prefeito de Limeira, Silvio Félix, né? Caso sendo eleito deputado estadual, o senhor vai ajudar o prefeito Silvio Félix a conseguir verbas no estado? E que tipo de verbas o senhor, né, pleitearia para Limeira? Para obras de desenvolvimento? Qual seria a emenda que você faria no orçamento do estado aqui para a cidade? Eu não estaria ajudando o prefeito Silvio Félix. Eu estaria ajudando o município de Limeira, ajudando a população limeirense, né? O prefeito, enquanto instituição, tem que ser respeitado, precisa ter toda a deferência da nossa sociedade e tem que ter a minha também, embora possamos ter posições contrárias, ideologicamente falando, né? Tem que ter o respeito e ter também, por que não? Vamos trabalhar junto neste projeto que beneficia a cidade de Limeira? Vamos trabalhar em conjunto. Eu acabei de dizer aqui que, se for necessário, voto contra um projeto do meu partido, se achar que ele não é condizente com aquilo que eu penso, o que é bom para a sociedade. E por que não o contrário? Claro, lógico, por que não? Né? E Limeira sempre vai precisar de verbas, de complementação orçamentária, né, para aquilo que nós precisamos para desenvolver o município. Eu diria o seguinte: se o deputado tem como função principal legislar e fiscalizar os atos do executivo estadual, as emendas orçamentárias é uma função, vamos dizer assim, complementar, aproveitar que o orçamento está sendo destinado para a atuação estadual e trazer para a sua base de atuação, para a sua região, para o seu município, é uma função também importante do deputado, mas isso é obrigação. Fazer isso é obrigação. O deputado, ele precisa, além da sua obrigação, fazer algo mais para a população. E eu tenho dito que nós vamos trabalhar em legislação que beneficie a sociedade de forma permanente, não que venha a resolver o problema somente daquele momento. E passado aquele momento, não precisa mais daquela legislação. Nós temos que propor leis que façam com que a população se beneficie dela sempre e com ela consiga dar esse desenvolvimento que eu tenho dito para vocês, um desenvolvimento cultural, desenvolvimento educacional, desenvolvimento de cidadania, desenvolvimento ético. É esse padrão de lei que um deputado precisa estar trabalhando, né? Candidato, complementando, se eleito, Gazzotti será um deputado de Limeira ou um deputado do estado de São Paulo? Se eleito, nós seremos um deputado, lógico, do estado de São Paulo. Nós somos deputado estadual. Se eu tiver que analisar uma propositura de legislação que vai interferir no Pontal do Paranapanema, eu não posso dizer, eu sou deputado de Limeira, eu não vou votar essa lei. Claro que não, né? Então nós vamos ter que analisar a questão do estado de São Paulo. Agora, acabou de ser perguntado aqui para mim, o senhor está disposto a ver emendas no orçamento que beneficie Limeira? Claro, se eu tiver que fazer uma emenda no orçamento, nós vamos buscar essa emenda, trazer a verba para o município de Limeira. Como eu disse aqui, meu primeiro ato vai ser pedir para o governo do estado que instale uma FATEC aonde? Em Limeira. Claro. É pedir para que amplie os cursos da nossa escola técnica aonde? Em Limeira, no Trajano Camargo. Claro, óbvio. Então, nós temos que trabalhar desse jeito. Não teria outra forma de trabalhar, né? Não tem como você, não, eu vou ser deputado só por Limeira? Claro que não. Mas o nosso foco vai estar aqui comprometido com a população de Limeira, com a região de Limeira e com as pessoas que estão confiando nas minhas propostas, que estão dando o seu apoio para a minha candidatura. Eu tenho andado em Iracemápolis, Cordeirópolis, Engenheiro Coelho, Araras, tenho ido em Americana, né? Minha campanha é
curta de dinheiro, mas cheia de vontade, disso vocês podem ter certeza. E propostas nós temos levado para as diversas cidades da nossa região, mas principalmente para o nosso município, que é onde eu moro, onde eu resido e onde eu tenho aqui um apreço incomensurável. Gazotti, outra pergunta de uma internauta, @LaísLeite2. Gostaria de saber se o candidato pensa em se candidatar a prefeito em 2012. Nós vamos disputar uma eleição por vez, né? Hoje eu sou candidato a deputado estadual. Tenho algumas ideias que eu acho que eu posso implementar para o nosso município. Dentro dessa linha do meu pensamento, que nós devemos ter um trabalho voltado para o crescimento da população, eu tenho visto algumas coisas que eu tenho dito o seguinte: nós não precisamos inventar a roda, nós precisamos colocar o parafuso no lugar certo. Olha só, nós temos no estado de São Paulo 5 programas de primeiro emprego. 5 programas. Por exemplo, vou dar um exemplo de um só. A Companhia do Metroviário de São Paulo, ele dá cursos para os meninos que terminaram o curso fundamental, aquela história do colegial técnico, dentro do metroviário, forma lá técnico em ferrovia. Pode trabalhar no próprio metrô, pode trabalhar numa empresa ferroviária, numa fábrica de vagão, numa fábrica de locomotiva, uma fábrica de motor de locomotivos, tá? Muito bem. Quem aqui em Limeira já ouviu falar sobre isso? Além, existem outros itens nessa mesmo diapasão, né? Então, o que nós temos que fazer? Trazer isso para o nosso município, para a nossa região, para que os nossos meninos, os nossos adolescentes também tenham esta oportunidade de se formar, de crescer, de poder ir trabalhar e ter um salário digno, um emprego digno. Nós temos que ter essa preocupação. E por que não nós falarmos em fazer isso em outros órgãos do governo? Eu falei do metrô. Por que não fazemos isso na Sabesp? E vamos formar técnicos em saneamento básico. Por que não fazemos isso na CET e vamos formar técnicos em transportes e trânsito? Eu fui secretário de transportes do município. Vocês não sabem a dificuldade para se encontrar um técnico especializado no assunto. Por que não podemos fazer isso dentro de outros órgãos do governo? E criaríamos, então, uma agência de desenvolvimento sustentável para o estado de São Paulo, onde esses técnicos estariam sendo fomentados por essa agência, e essa agência estaria colocando, por exemplo, esses meninos nas diversas prefeituras do nosso estado. Isso é um trabalho integrado, não é difícil de ser feito. Como eu disse, não precisa inventar a roda já existe. O que está faltando é gente para pôr o parafuso no lugar certo. Gazotti, nós estamos quase que chegando ao término dessa entrevista e gostaria que você respondesse uma pergunta bem rapidinho para que a gente não extrapolasse o tempo. Como você avalia a qualidade dos candidatos hoje de uma maneira em geral? Pela propaganda eleitoral, a gente tem visto muita piada, pessoal brincando com a política. Você acha que a política perdeu a qualidade ou os candidatos que não têm qualidade? Olha, nós já até falamos sobre isso agora, né? Nós temos políticos que infelizmente deixam a classe política envergonhada e deixam a sociedade horrorizada, né? Quando a gente assiste essas cenas que nós assistimos, né? O administrador do Correio pegando dinheirinho assim, né? O deputado não sei de onde guardando dinheiro na cueca não sei de que jeito, né? O outro pondo na meia, né? Aqueles acordos, né? Depois agora o outro... Não. Então isso depõe realmente contra a classe política. Agora, nós não podemos esquecer que nós vivemos num Estado organizado, um Estado que tem que ter governo, um Estado que tem que ter dirigente. Nós vamos eleger os nossos dirigentes, obrigatoriamente, até porque o voto no Brasil é obrigatório, né? Não é isso? Então, nós, enquanto eleitores, precisamos separar quem vai para a campanha política fazer galhofa. Falar, bom, então aqui tudo é palhaçada, então cabe mais um, né? Nós, com o nosso voto, com a nossa inteligência, com a nossa percepção e principalmente com os nossos princípios, precisamos fazer essa seleção. E com certeza, Renata,
nós teremos um mundo político muito melhor do que esse que nós estamos assistindo agora.